Estamos vivendo um momento muito delicado. Em um mundo pautado em conexões, estamos impedidos de nos conectarmos pessoalmente uns com os outros. Imagina isso na cabeça de uma criança. Olá, meu nome é Soraya Lacerda e este é o vídeo piloto de uma série de vídeos do universo infantil. Se você chegou até aqui, seja muito bem-vindo! Aproveita e já se inscreve aqui no canal e comenta aí embaixo o que você achou deste conteúdo. E não esqueça de ativar o sino das notificações. Neste vídeo, eu darei 5 dicas de como lidar com a ansiedade infantil em tempos de isolamento social. Mas antes, é importante ressaltar que ao conviver com uma criança, a nossa ação nunca é neutra. O desenvolvimento infantil se dá pelo outro e com o outro. A criança aprende por meio da interação com outras pessoas e pelos relacionamentos que lhe são significativos, nos quais ela recebe afetos e estabelece vínculos com outras crianças, com outros adultos e consigo mesma. Por isso saiba, se você é pai, mãe, tio, tia, professor, irmão mais velho, se você tem contato com uma criança, a sua interação com ela faz toda a diferença no seu desenvolvimento. E antes de todo esse isolamento social, a criança, assim como nós, já tinha uma rotina. Ela ia para a escola, tinha outras atividades extracurriculares, ia fazer algum passeio, visitar os avós, enfim, sempre tinha alguma coisa para fazer e normalmente de segunda a sexta-feira ela já sabia a sequência das ações. Porém, nós sofremos uma ruptura muito brusca da nossa rotina e a criança, ela sente muito isso. Por isso é importante que, especialmente os pais, criem com a criança novamente uma rotina. Vocês podem, por exemplo, sentar com as crianças e falar: agora nós vamos criar a sua rotina novamente. Ela não vai ser igual antes, ela vai ser diferente porque o momento requer que seja diferente. Mas nós vamos estabelecer alguns horários para você. Por exemplo, horários para levantar e para dormir, horários para se alimentar, para ficar com a família, um horário para fazer atividade da escola. E é interessante que essa rotina seja criada junto com a criança. A segunda dica é: dê responsabilidades para as crianças. E quando eu me refiro a responsabilidades, é realmente que ela possa ser autônoma, arrumar o seu quarto, os seus brinquedos, ajudar em alguma coisinha da casa, arrumar a sua cama, dependendo da idade da criança, é óbvio, mas que ela sinta que ela tem responsabilidades e assim ela crie mais um vínculo de pertencimento àquele lar. A terceira dica é praticar exercícios físicos. As crianças têm muita energia para gastar, porém, na maioria das vezes, o que se vê são crianças que estão o tempo todo paradas. A prática de exercícios físicos, além de ser muito importante na manutenção da saúde, também é responsável pela liberação da serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, uma criança que se exercita, ela tem uma tendência menor de ficar ansiosa. A quarta dica é cuidar da alimentação. Na própria rotina criada junto com a criança, já se pode estabelecer alguns horários para a alimentação, porque assim fica mais fácil de controlar aquelas idas à geladeira, à despensa, fora de hora. Não que uma vez ou outra isso não possa acontecer, porém, quanto mais alimentos não saudáveis nós comermos, mais ansiosos vamos nos sentir. A criança da mesma forma. A quinta dica é cuidar com excesso de informações. Cuidar com o que nós falamos, com o que nós assistimos na frente das crianças, porque elas absorvem tudo e às vezes elas compreendem muito melhor que nós. E por ser uma situação tão grande, tão abrangente e que ninguém pode ter controle propriamente dito, isso pode gerar muita ansiedade, tanto na gente quanto na criança. As crianças da geração alfa, que nasceram de 2010 para cá, desde cedo estão imersas num mundo cheio de informações, com raras exceções. E essas informações muitas vezes não são filtradas da maneira correta. Esse é o momento que nós precisamos escutar uns aos outros. E nada melhor do que escutar uma criança, entender quais são os seus medos, o que está afligindo ela e como você pode tranquilizá-la. Uma das maneiras é informar corretamente. O correto é informar bem. Não precisa dizer exatamente todas as coisas com todas as letras, falar sobre mortes,
mas você pode informar corretamente, informar bem a criança para que ela saiba que, ok, ela não tem controle total da situação, mas ela pode fazer a parte dela. Esse momento de conversar com a criança e entender o que ela está sentindo é um ganho riquíssimo nos vínculos que nós criamos com as crianças. E assim nós podemos legitimar os sentimentos das crianças, dizendo: pode ser que agora você esteja sentindo medo, ou você esteja sentindo raiva, ou você esteja se sentindo ansiosa, e tudo bem se sentir assim, porque isso são sentimentos humanos. Tá tudo certo. O que a gente não pode deixar é que esses sentimentos nos dominem. A gente tem que saber lidar com eles. E é importante que você saiba quais coisas te deixam assim. O que aconteceu para que você se sentisse assim? Vai ser um ganho riquíssimo, porque ela vai entender que ela não se sente triste o tempo todo, ela não se sente ansiosa o tempo todo. São coisas na vida dela que acontecem e ela se sente assim. É importante que ela aprenda a lidar com essas situações, com esses sentimentos. Da mesma forma, ela vai entender que você, adulto, também tem seus sentimentos e que talvez alguma atitude dela também vai influenciar na forma como você sente as coisas. E agora eu vou deixar uma dica aqui para vocês. É um livro criado pela ONU para trabalhar justamente o que nós podemos fazer em relação à Covid-19. Ele é um livro direcionado para crianças acima de 6 anos, porque é um pouco mais complexo, é uma leitura um pouquinho mais densa e é legal que um adulto leia para a criança. E não precisa ler tudo de uma vez, você vai lendo aos poucos e vai construindo aquilo com a criança, conversando sobre qual a realidade que vocês estão vivendo. Esse livro se chama Meu Herói é Você. E ele foi construído a partir de uma pesquisa com mais de 1.700 pessoas no mundo todo, entre elas crianças, cuidadores de crianças, professores, pais, enfim, várias pessoas que tinham ligação com crianças para entender como que está sendo a realidade no mundo inteiro em relação ao Covid. E é um livro que traz uma mensagem muito rica para todos, não só para as crianças, porque ensina o que nós podemos fazer para nos proteger dessa doença e como nós podemos, a partir das nossas atitudes, proteger também as pessoas que amamos. Eu vou deixar o link desse livro em PDF aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado das dicas e você pode enriquecer essas informações aqui nos comentários. Deixa também o seu ponto de vista. Vou adorar conversar com você e compartilhar as nossas experiências. Esse é o meu convite. Vamos crescer juntos? Até mais!